Um caso absurdo aconteceu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, que os desembargadores, por maioria, decidiram que um homem de 35 anos, que é marido, entre aspas, de uma menina de 12 anos, não cometeu o crime de estupro de vulnerável. Né? Vocês sabem, no Brasil, você fazer qualquer ato sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Não interessa se a criança quer, se não quer, se está de acordo, se não está de acordo, se o pai da criança deixa, se nada disso importa. Se é menor de 14 anos, acabou. É estupro e a pena é bem pesada no final das contas. Mas nesse caso aqui, os desembargadores entenderam que não se aplicavam algumas súmulas e coisa e tal. Que coisa estranha, porque, olha só, eles estão ignorando a lei, não é a súmula. Não aplicar súmula é outra parada, né? Eles não aplicaram a lei, porque a lei é muito clara. E a lei surgiu exatamente aqui, artigo 217A. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Pronto, reclusão, 10 anos, 10 a 18 anos de prisão e multa. É uma pena pesada, é uma pena grande e é o que o pessoal decidiu. E foi feito exatamente para acabar com esse discurso. Porque o que estava acontecendo muitas vezes antes dessa reforma do Código Penal na parte de violência sexual era justamente essa alegação de que não, mas a vítima queria, ela aceitava, ela estava de boa para ela, não tinha problema. Ou então, pior ainda, falava-se que a menina, não, mas a menina já era da vida. Infelizmente, tá, gente, é preciso entender que no Brasil, assim, o Brasil não são as grandes cidades, não, tá? O Brasil tem um interiorzão aí que a situação é muito diferente em muitos lugares. Tem sim meninas que trabalham como prostitutas em lugares que você nem imagina, uma crueldade absurda. Mas é justamente isso que a gente quer acabar. A gente quer, como sociedade, a gente entendeu que isso não é uma coisa aceitável e queremos superar esse tipo de coisa. Daí a designação como crime. Né? Então o fato de que os desembargadores decidiram isso, na minha visão, é um absurdo completo. Tá? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por The Great Cornholio, Inimigo do Estado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Então tá aqui, ó. Tribunal de Justiça de Minas Gerais decide que um homem de 35 anos é marido de uma menina de 12 anos. Essa foi a decisão do cara. Olha o que diz o pessoal aqui, ó. Ele foi condenado na primeira instância, o juiz determinou que era estupro de vulnerável, ele está preso, ele e a mãe da menina, que teria consentido também com a coisa toda, né, e a menina falou que vai esperar ele sair da cadeia para continuar o casamento com ele, é o marido dela e coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês, 12 anos de idade, a pessoa não tem capacidade de consentir, ela não sabe ainda o que ela quer da vida, a verdade é essa, é impossível uma menina de 12 anos dizer que não está tudo bem, eu estou de acordo e coisa e tal, porque simplesmente ela não tem ainda essa capacidade. Né? Aqui, ó, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu por maioria de votos na última semana um homem de 35 anos com passagem policiais por homicídio e tráfico de drogas. Então também dizer que o cara, mas era um cara trabalhador e não sei o que lá, não é bem isso não, tá? O cara tinha problemas aqui, né? Acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, com a qual vive em uma cidade do interior do estado. Então, isso é uma coisa, assim, é importante entender esse contexto também, tá? É verdade que no interior do Brasil você tem muitas situações em que a pobreza é muito maior do que vocês imaginam. O pessoal acha que o pessoal que mora em favela, em cidade grande, é pobre. Não, meu amigo, tem pobreza muito pior nesse interiorzão do Brasil, tem gente muito mais pobre, muito mais miserável. E aí você começa a ter alguns arranjos que nasce o cara dá dinheiro, meu amigo, não leva minha filha aqui, coisa e tal. É um absurdo? É um absurdo. Eu não estou dizendo que não seja um absurdo. A questão toda é que é uma realidade muito mais comum do que você pode imaginar nessa situação, né? A mãe da adolescente que teria sido conivente com o delito, adolescente não, da criança, né? A mãe da criança que teria sido conivente com o delito também foi inocentada pela 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal. No entendimento dos desembargadores, o homem não cometeu crime, já que teria vínculo afetivo consensual com a menina, sem violência ou coação. Resultando inclusive na formação de um núcleo familiar com conhecimento e concordância dos pais dela. E, cara, que absurda essa decisão, cara. Que absurda essa decisão. Pô, ainda mais se você lembrar da história desse crime do estupro de vulnerável no Brasil, né? Para quem não sabe dessa história, eu vou voltar para trás um pouco no tempo. Eu não sou nenhum grande especialista nisso aqui. Eu fiz faculdade de Direito, então eu aprendi alguma coisa sobre isso. Não sou grande especialista. Mas a verdade é que essa coisa me tocou, porque realmente é uma verdade que você percebe, né? O que aconteceu? Repara, esse aqui é o Código o Código Penal, né, os crimes aqui no Brasil, com a marcação das alterações da lei. Por isso que teve um monte de coisa riscada aqui, é coisa que, lei que deixou de ser vigente. Então aqui, por exemplo, o artigo 217 era seduzir mulher virgem menor de 18 anos e maior de 14 e ter conjunção carnal, aproveitando-se da sua inexperiência e justificável confiança. Então isso era um crime uma época, né? Não é mais crime hoje, tá? Né, porque houve uma época em que mulheres virgens eram realmente inocentes. Hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, é muito difícil, né? Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte, repara o artigo 213, que é o artigo do estupro, né?
Então, primeira coisa, estupro. Como é que era isso daqui antes da reforma da lei desse capítulo de crimes contra a liberdade sexual que aconteceu lá em 1990, né? Antes disso, era assim, ó, artigo 213. Constranger a mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Isso é um estupro, né? Você forçar a mulher à conjunção carnal. O que é conjunção carnal? É pênis na vagina. Outras coisas não contam como conjunção carnal. Para isso havia um outro crime que era o atentado violento ao pudor, que era o artigo 214. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Por que tinha dois crimes nessa parada? Ninguém sabe, ninguém explica. Eles davam uma importância para a conjunção carnal diferente do ato libidinoso, né? Então, mas beleza, hoje em dia não tem mais isso, tá? Então, no passado era isso. Então era assim, pena de reclusão de 3 a 8 anos, e se se a ofendida é menor de 14 anos, tinha uma pena maior aqui de 6 a 10 anos, se fosse menor de 14 anos. Então repara que no crime não dizia nada quanto a ser menor de idade. Se for menor de 14 anos, a pena era maior, se você fizesse com menor de 14 anos. Mas não tem nada além disso no crime. Aí o que acontece? Surgiu na jurisprudência uma série de súmulas para dizer que, olha só, se é menor de 18 anos, não adianta dar consentimento, porque a pessoa, em tese, pela própria definição do que é ser maior de idade, é justamente a sua capacidade de consentir com as coisas, né? Então, se a menina consente com menos de 18 anos, não faz sentido. Não tem consentimento de verdade, a pessoa é incapaz de consentir. Então é sempre estupro, se você está fazendo isso, constrangendo a mulher a isso, né? Então haviam várias súmulas nesse sentido, só que essas súmulas, no final das contas, tinham um monte de exceção, e o pessoal contornava isso, dizendo exatamente o que disseram aqui. Ah, não, mas foi porque foi consentido. Essas súmulas que eles estão alertando aqui são súmulas modernas, já se referem ao crime de estupro de vulnerável, mas haviam outras súmulas que assumiam coisa. Mas sempre tinha isso. E acabava, às vezes, tendo uma conotação até ruim para a criança, porque virava assim, ah, não, mas a menina já era da vida, já trabalhava como prostituta, então não foi estupro, ela estava acostumada, não sei o que lá. E, de novo, não, é um absurdo. O fato dela ser prostituta é um absurdo maior ainda. Tem que processar os pais dela, processar todo mundo que se aproveitava dela nesse sentido, né? Ou seja, esse é o ponto que a gente quer chegar como sociedade no entendimento da lei penal, né? No final eu vou falar qual é a visão libertária sobre isso tudo, tem uma visão libertária importante também, mas vamos falar sobre a lei penal aqui mesmo, né? E aí havia esse negócio que ficava essas coisas absurdas de que, não, o pessoal entendia que não, mas nesse caso aqui não foi estupro, não, eu não sei o que lá. Aí, para evitar esse tipo de coisa, justamente o legislador decidiu criar um crime totalmente novo, o artigo 217-A, que diz assim, ó, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 10 a 18 anos de multa. Aqui está falando alguma coisa se foi consensual, se resultou em casamento, se foi com carinho, se foi... Não interessa, meu amigo. Você fez sexo com menor de 14 anos, você cometeu o crime. Acabou, ponto final. E se você tiver menos de 18 anos, também você cometeu o ato infracional equivalente ao crime de estupro de vulnerável, do mesmo jeito, né? A pena é menor, porque você é menor de idade, mas vai ser condenado do mesmo jeito, né? Então, ou seja, no Brasil, estabeleceu-se isso. Abaixo de 14 anos é proibido fazer sexo com pessoas com menos de 14 anos. Para quê? Exatamente para evitar esses casos que eram muito mais comuns naquela época. E, de fato, durante um tempo, se evitou isso. Durante muito tempo, ninguém questionava. A lei fala que ter conjunção carnal menor de 14 anos, acabou. Ah, não, mas foi com carinho. Ah, mas o cara casou com a menina. Ah, mas a menina aceitou. Não interessa nada disso. Não tem nenhuma condicional aqui. Basta acontecer a coisa, já é o crime, né? E aí o que a gente está vendo agora é que está surgindo de novo esse monte de exceções, esse monte de coisas que, né, voltam a tomar decisão nesse caso. E, de novo, eu entendo, é o que eu falo pra você, a gente tá com essa visão muito de cidade grande, que esse tipo de coisa seria um absurdo, não sei o que lá no interiorzão do Zé Mané, lá no meio do nada, esse tipo de coisa é complicado, né? É complicado. Eu entendo que a menina queria mesmo, não tem esse problema não. Só que, veja, não é só a questão dela, é a gente como sociedade não querer esse tipo de coisa, porque realmente é um absurdo, ela pode se arrepender depois, né? Depois de 18 anos, a coisa toda muda de figura. A ideia da maioridade é justamente que você só tem capacidade de tomar decisões corretas, de consentir com contratos e coisas de longo prazo após os 18 anos. É o que diz a lei. Então, um absurdo isso daqui, o Tribunal de Justiça, ele tomou essa decisão, tá valendo a decisão, então os caras estão soltos, o cara e a mãe da menina, né, e a mãe da criança, e vamos ver, deve ter, talvez o procurador recorra para a próxima instância para ver o que vai acontecer, mas sem dúvida alguma é um absurdo isso daqui. Ó. O réu tem 35 anos de idade, de novo, não é uma pessoa, né, tem outros crimes, tem outras acusações, essa menina vai se envolver com o cara, depois vai acabar sendo vítima de sabe-se lá o quê. Todo relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu do ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual. Não foi consensual não, meu amigo, não tem como consentir, menor de 18 anos não consente com porra nenhuma.
que previa a quiescência dos genitores da vítima, de novo, culpa dos genitores da vítima, não deles, né? E vivenciado aos olhos de todos, ponderou o desembargador que tomou essa decisão, né? Então, assim, acho um absurdo isso daqui. Mas você pode falar assim, e do ponto de vista libertário? Tem um vídeo meu lá no canal Ancapsu Classic, que é onde eu falo sobre teoria libertária, anarcocapitalista, em que eu falo como resolver o problema da maioridade, né? Hoje em dia, você tem a questão da maioridade, é estabelecida por uma lei rígida que diz uma idade específica, mas o problema existe. Pessoas, a gente enquanto criança, ninguém tem dúvida que uma criança de 10 anos de idade não tem capacidade de tomar decisão nenhuma. Ninguém tem dúvida que alguém de 18 anos de idade já pode tomar as decisões sobre a sua própria vida. Agora, nesse meio do caminho aí, tem um monte de coisa que, pô, será que já pode tomar decisão para isso, para aquilo e coisa e tal? E existe uma visão libertária para isso que requer apenas que todos sejam informados na sociedade sobre se a pessoa é maior de idade, é considerada responsável ou não. Como que você vai chegar a essa conclusão? Se vai ser por um costume local, se vai ser por uma evidência religiosa, se vai ser pela decisão dos pais. Isso é outro assunto que não é resolvido dentro do libertarianismo. Mas dentro do libertarianismo você precisaria ter uma maneira de saber se a pessoa é maior de idade ou não, né? E é curioso ver como é que isso é até um fator que era feito em várias tribos e várias sociedades no passado, né? Quando tribos indígenas brasileiras, por exemplo, quando você se torna maior de idade, você participa de uma cerimônia, recebe uma tatuagem especial, tem alguma coisa para dizer que você é maior de idade. Então agora, meu amigo, você pode tomar, se tu fizer merda agora, a decisão é sua, tá? Então, esse processo continua existindo no libertarianismo. Agora, esse caso aqui é um cara, pô, 12 anos de idade, é um absurdo de qualquer jeito que você veja. Não tem como entender de outra forma isso daqui, seja à luz do libertarianismo, seja à luz da lei brasileira, né? Agora, tem um outro ponto de vista nessa história aqui, que é esse daqui, da autora de um conto erótico com crianças que foi presa na Austrália. Eu acho isso um absurdo. Eu já disse para vocês, eu acho que crime, para você ter prisão, para você ter punição, é você punir o dano que foi causado a alguém. No caso, o dano foi causado à menina de 12 anos, ela sofreu o dano, né? Então tem que ter um dano causado, né? Ah, mas é um absurdo uma pessoa escrever um conto erótico com crianças, né, crianças e coisa e tal. E é um absurdo maior ainda pessoas lerem contos eróticos, coisa e tal. E eu acho muito ruim, é verdade. Eu acho que ninguém deveria fazer essas coisas. Mas a verdade é a seguinte, quem sofreu dano nisso aqui? Ninguém sofreu dano. Não tem crianças envolvidas. Foi um conto erótico que ela inventou da cabeça dela. A mesma coisa, eu tenho uma opinião que é altamente impopular, né, que é com relação a bonecas sexuais criança. Meu amigo, eu acho patético, acho um absurdo, mas é um pedaço de borracha. Ninguém está sofrendo nada, você não está machucando uma criança ali, é um pedaço de borracha, é uma boneca infantil, não tem nada contra isso. Veja, repara a diferença entre você exigir o dano do crime, tem que ter um dano. Alguém tem que sofrer, um ser humano tem que sofrer isso daqui. Se é um pedaço de borracha, não interessa. As pessoas tendem a punir o comportamento. O comportamento por si só é ruim também, não estou dizendo que seja bom, mas se o comportamento não causa dano, por que punir? Por que gerar essa reversão social toda? Não faz sentido isso, tá? Do ponto de vista libertário, o que é punível é o comportamento que gera dano. Eu já falei até nessa questão, eu concordo, é uma opinião controversa, que bonecas sexuais de crianças podem ser uma coisa até positiva, porque o cara se satisfaz com um pedaço de borracha e não vai atacar uma criança de verdade na rua. É melhor isso. Deixa o cara certamente tem problema mental, tem problema sério lá de desvio, e ele vai se satisfazer com a boneca de borracha e não vai atacar uma criança de verdade. Então, melhor assim. O ponto é evitar dano às crianças. Esse que tem que ser o ponto do direito criminal. Essa é a minha visão da coisa, mas eu sei que tem gente que acha que não, tem que punir mesmo, cadeia para todo mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.